Glórias a Deus. Estamos nesta manhã, ou nesta tarde e noite de domingo, como nosso Deus que nos trouxe aqui para sermos mais do que vencedores, amém? Então nós vamos ler hoje, o tema de hoje é 1 Coríntios ainda 15, e o tema é Cristo morreu por nossa salvação. E se não fosse a morte dele, nós não teríamos salvação. Então, é um negócio sério. Mas vamos ler, que eu me atrasei um pouco. É o 15. 1 Coríntios 15. Vamos ler do primeiro, eu digo quando eu parar, porque eu não vou ler completo, porque é muito comprido. Então, primeiro diz assim: também vos notifico, irmãos, o evangelho que já vos tenho anunciado, o qual também recebestes, e no qual também permaneceis, pelo qual também sois salvos, ou somos salvos, se o retivermos, tal como vos tenho anunciado. E não é que creste em vão, porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por... Aqui está dizendo por Cefa, mas já vou adiantar. Vou adiantar agora no 8. Não, eu vou até o 6, desculpa aí. E que foi visto por Cefas, que é Pedro, depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. É isso aí, mais de 500 irmãos. Então não precisa citar outros que ele viu, mas vamos agora para o 8 ao 11, diz: e por derradeiro de todos me apareceu também a mim, como a um nascido fora de tempo. E tem Bíblia que diz como a um abortígeno, que é o nascido fora de tempo. Porque eu sou o menor dos apóstolos, que não sou digno de ser chamado apóstolo. Que não sou digno de ser chamado apóstolo, pois que persegui a igreja de Deus, mas pela graça de Deus sou o que sou. Amém? Sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia eu não, mas a graça de Deus que está comigo. Certo? Está comigo. Até o 11 diz: então, ou seja eu, ou sejam eles, os outros apóstolos, os nossos pastores, ou sejam eu, sejam eles, assim pregamos e assim haveis crido. Amém? Agora, continuaremos a ler, começaram no 13 ao 15. 13 diz: se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, logo é vã nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Assim, somos também considerados como falsas testemunhas, se Deus, falsa testemunha de Deus, pois testificamos de Deus que ressuscitou a Cristo,
ao qual, porém, não as suscitou, se, na verdade, os mortos não ressuscitam. Amém? Agora 19. 17, aliás. Se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, a nossa fé. E ainda permanecemos nos nossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperamos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Somos mais miseráveis de todos os homens. Então, 22 ao 24. 22 diz: porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias. Os que são de Cristo também na sua vida. Aí tem aqui, 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino de Deus ao Pai. E quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e a força, porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Isso aqui está escrito sobre Jesus Cristo. Ao 26 diz assim, olha, ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas, quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro que se excetua aquele, no caso Deus, aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O 28, esse versículo que eu adoro a Deus por ter dado esse versículo para nós. Porquanto todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que é Deus, que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos nós. Amém? Então, vamos orar e depois eu abro Romanos 11. Desculpa aí que eu estou com um probleminha no óculos e não troquei ainda o óculos. Quem está me ajudando muito aqui é o irmão Júnior aqui dentro, porque o óculos dele ainda leu um pouquinho. Meu óculos quebrou e a doutora ficou de fazer o outro, só que ela não marcou ainda a minha presença lá. Daqui para cá estou vendo tudo bem. Mas o perto, falta ela passar um óculos e ela está sempre aplicando. Já tomei 8 injeções só nesse olho aqui. 8 injeções nesse e 5 nesse. Ela disse que a diabetes prejudicou tanto a mim, e as veias de dentro da caixa ocular incharam. E ela está lutando a meu favor, mas eu estou na mão de Deus. Amém? Eu sei que vai dar tudo certo, porque Deus está conosco. Glórias a Deus. Vai dar tudo certo, porque Deus está conosco. Então vamos orar. Nosso Pai Celestial, agradecemos a Tua graça e a Tua misericórdia. Agradecemos o bom tratamento que nossos irmãos aqui na igreja têm nos dado. Inclusive Alexandre, que tem feito um esforço para que eu possa ler melhor. E quero agradecer ao Senhor por todos que estão aqui e os que ainda vão chegar, Pai. Não permita nenhum mal estouvar a vida dos nossos irmãos para vir para cá. E o nosso pastor, na certa virá hoje, que possa nos abençoar, fazer um culto abençoadíssimo, como foi o de ontem, que ele chamou quase a metade da igreja, foi para o altar, para que ele orasse e orientasse. E tudo isso vai ser maravilhoso também nesta tarde e noite, em nome de Jesus Cristo. Abençoe o irmão Ricardo e os músicos.
porque nós te pedimos no nome de Jesus Cristo. E também aqueles que estão aí atrás cuidando do vídeo. Amém? Aleluia. Irmão, poder sentar. Eu vou ler Romanos, é bem pequenininho, é um versículo só. É só para pegar alguma coisa. É Romanos 11, versículo, acho que é também 11. Dali é Romanos 13, versículo 11, desculpa. Romanos 13, versículo 11. Diz assim: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertar. O irmão Nivaldo mostrou a mim um hino muito bonito, que fala do tempo. Conhecendo o tempo, que já é hora de despertar. De despertarmos do sono, desculpe aí, despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Amém? Glórias a Deus. Vamos glorificar o nosso Deus, porque parece até que a igreja ela está murchando, parece até que a igreja está desistindo, mas muitas coisas têm acontecido que podem atrapalhar, mas não vai atrapalhar a nossa crença. Vamos clamar sempre a Deus que tenha misericórdia de nós, para não estarmos falhando, perdendo os cultos, porque devemos cada vez mais pedir. Quando eu não venho aqui, eu e minha esposa e gente da família, a gente assiste em casa. Eu ainda estou com esse problema do pé muito sério, mas a gente mesmo vendo em casa, bom mesmo é estarmos todos reunidos. Não é verdade? Bom mesmo é isso. Estarmos todos reunidos, poder abraçar o nosso irmão, dedicar-lhe coisas maravilhosas. Então, Senhor Jesus, o Senhor nos abençoe e nos oriente para que possamos cada vez mais nos dedicar a Ti. Amém? Aleluia. Bem, meus amados irmãos, então essa frase aqui de Paulo usou esta frase e o nosso pastor, ele usou uma frase também que eu gostei muito. Aliás, é nosso pastor, né? Eu gostei muito porque, está lembrado que eu disse a vocês, semana passada, que o pastor uma vez disse a mim, Gilvan, o nosso irmão, o pastor fulano de tal, o dinheiro que ele ganha, eu teria feito programas de rádio, de televisão. Naquela época não estava nem na internet ainda não. De rádio e televisão, para abranger. E ele só tem uma igreja, porque, graças a Deus, o pastor Sérgio está dizendo, não era negócio de inveja não. Graças a Deus, a igreja dele é grande e muitos irmãos daquela igreja têm muitas condições. Então, os dízimos, até o pastor Sérgio diz assim, ó, Gilvan, ele, naquela época, o pastor Sérgio não ganhava nem 10 mil, nem 12 mil, não tirava dos dízimos, e ele investia tudo. É um pastor que nós devemos agradecer a Deus, porque ele não tem amor ao dinheiro, ele tem amor à obra, amém? Então, como ele tem amor à obra, o dinheiro que ele pega, ele vai fazer. Vocês têm uma ideia de que quando a gente aceitou aqui, era mais ou menos 3 igrejas. Não era, irmão João? Era pouca igreja. E hoje nós já temos, acho que, se não tem 20, tem perto de 20. E sempre onde ele vai pregar o evangelho, ou vai olhar um irmão que está pregando o evangelho, como os pregadores, como nós temos aqui. Então, quando ele vê que o lugar é bom, é fértil, ele já pensa em construir uma igreja. Isso, se por algo, não sei se já tem, mas
muitos lugares aí. Boi Seco, eu sei que quando sai os endereços, a gente vê que ele está lutando. E deram a ideia a ele, porque ele não sossega, não vai descansar. Ele dá o bastão a outros. Mas Moisés não deu o bastão a outros. Deus que tirou de Moisés para dar a Josué. Mas Deus estava fortalecendo e Moisés estava com 120 anos. E tantos outros. Que quando a sua partida, aí então entrega para outra. E o pastor César, graças a Deus, está saudável. Ele não vai entregar o bastão de pregador, onde, graças a Deus, ele conseguiu muito respeito e conseguiu também muitos adversários. Então, isso aqui é bom. Se você só tiver elogios, tem alguma coisa errada. Não é verdade? Porque Jesus tinha alguns elogios, mas tinha muitos críticos. Paulo tinha muitos elogios, mas tinha muitos críticos. Principalmente os que bajulavam Saulo, a ponto de dizer que o que ele fizesse com os cristãos nem precisava dar satisfação a ele. Um sumo sacerdote dizer isso? O que você fizer, Saulo, nem precisa dar satisfação. Você tem carta branca para trazer esses imbecis, esses impostores que seguem este homem chamado Cristo. Mas quando Paulo conheceu a verdade, mata esse credo, mata esse impostor, e foi perseguido. Aí sim é onde mostra que Jesus Cristo nos diz: quando estiverem falando mal de vocês, mentindo, tem isso também, né? Falar mal aquele pastor é isso, aquele outro que ele é mesmo, então aquilo ali não enaltece ele, não. Quando estiverem falando mentindo, alegrai-vos. Ou seja, não fique lamentando, Senhor, eu não aguento mais, não. Alegrai-vos, porque isto acontecerá com todos os outros, em outras palavras. E eu me lembro muito bem que Deus disse assim, quando digo Deus é Jesus, disse, Paulo vai aprender, pegar o meu evangelho e também aprender a suportar as aflições que sobre ele virá. Então essas aflições que viriam sobre Paulo, elas têm que vir para nós também. Tem que vir. Antigamente a gente achava que não era para estar sofrendo assim, não, porque nós somos crentes. A diferença do crente sofredor e do religioso é que o religioso às vezes blasfema. E o que é um pobre coitado que sofre aleatoriamente também blasfema. Mas o que está sofrendo não vai dizer graças a Deus, porque eu estou sofrendo muito, não. É saber dar graças a Deus. Graças a Deus que eu tenho o Senhor. E eu sei que o Senhor me dará força para resistir essas coisas. E quando chegar o tempo do basta, o Senhor vai me livrar. E dizer como aqueles jovens antes de ser jogados na fogueira. Mas ainda que essa doença não sabe, eu vou glorificar o teu nome, para que o Senhor saiba que eu só creio no Senhor e sirvo ao Senhor. Isso aqui agrada a Deus. Isso agrada. Então, amados, não damos graça, temos que dar graça em tudo, mas saber a colocação. Eu sempre gosto de repetir isso, que foi o pastor César que contou para mim. Ele ia passando por João Pessoa, foi Campina Grande, não me lembro mais. Ele ia andando, aí uma mulher disse, ei, me deu uma ajudinha, uma molinha aqui.
Porque, graças a Deus, está faltando feijão, açúcar, está faltando carne, faltando aquilo outro. Não foi bem colocado, graças a Deus. Eu digo para que ninguém diga, graças a Deus eu estou com câncer. Eu digo para que alguém não diga, graças a Deus eu estou cego. Não, irmão Paulo. Sou que é mestre aí. O carro foi roubado. Eu dou graças a Deus que eu creio que o Senhor vai devolver, e devolveu mesmo. Como devolveu ao irmão Aldenor. Então, se eu estou passando necessidade, passando fome, Senhor, te dou graça, porque eu sei que o Senhor não vai me desprezar. Eu sei que o Senhor, no seu tempo certo, o Senhor vai me abastecer. Aí isso alegra, porque dizer, graças a Deus, estou faltando isso, aquilo outro, isso não é como é que diz, elogiar a Deus. Isso é uma lamúria. Isso é uma lamúria. Então, gente, é por isso que nós devemos, quando sair, e todo dia dizer, Senhor, graças a Deus que eu estou em tuas mãos. E eu estando em tuas mãos, eu sei que eu estou bem guardado. Amém? Então Paulo falou isso aí para nós. Foi o 13:11. E tudo digo, conhecendo o tempo que já é hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Aí eu, aproveitando essas palavras do pastor César, que foram aconselhar ele a pendurar a espada, aí eu botei aqui, ó, ele disse, se eu parasse, estaria estagnado, teria casas boas, compraria casa até para viver de aluguel, bons carros, como ele já teve isso muito quando ele era fazendeiro, muito dinheiro. Ele agora não tem pouco dinheiro, mas ele está usando o dinheiro no trabalho do Senhor. Muito dinheiro, muitos bens e confortos. Mas, quantas almas estariam perdidas? Quantas almas? Se você visse sábado, como tinha muita gente na igreja, quando ele chamou, veio quase a metade da igreja. E ele deve fazer isso aqui hoje. Então, olhe, eu só mandando dando o like e pedindo compartilhamento. E quando eu comecei, tinha uns 25. Agora eu já tenho uns 127. É claro que alguns são irmãos conhecidos, mas outros que entraram que eu nem sabia. Quando eu vejo aquele rostinho singelo lá, dizendo, louvado seja Deus, que é o Senhor, nosso pastor, aí eu também já estou mandando. Eu dei uma ideia aqui, uma vez que o pastor César não tinha nem dado ainda, eu falei com o irmão Francisco. Irmão Francisco, naquela época a igreja enchia mesmo. Eu disse, irmão Francisco, temos que levar o conhecimento dos irmãos para dar o like. Porque só aqui tinha em torno de 400, 500 pessoas. E normalmente só dava um número grande quando era a igreja de Campina Grande. De Campina Grande não, de João Pessoa. Aí depois eu falei, o irmão Francisco teve medo de falar com o pastor César. Aí quando foi depois, acordaram. Acordaram e hoje está todo mundo querendo like. Então você dá o like e compartilhar. Mesmo vocês mulheres que não podem, assim, pegar a Bíblia e ir numa casa pregar o Evangelho, né? Mas vocês estão pregando, mandando o like e o compartilhamento. Aí, não é verdade? Aí então a irmã vai dizer, irmã, que maravilha, eu gostei daquele culto. Ah, irmã, eu tenho até um parente que está assim, e eu gostaria que ele fosse. Então isto é
um evangelismo também que não é de pregação da sua parte, mas quando Deus coloca em você o Espírito Santo e diga, vá na casa de sua irmã que ela está precisando, vá na casa de um parente e lá dê demonstração de que você serve a Cristo. Então é Jesus que está mandando. E como o pastor César gosta de dizer, lembre que quem primeiro chegou ao túmulo foram as irmãs. Embora que isso aí tudo já foi, como é que diz, acertado dentro da fundação do mundo. Ele até falou também sobre o quadro de Pedro. Eu gostei, que quando eu falo uma coisa, eu não estou criticando. Eu estou, pela graça de Deus, procurando corrigir. E também, eu não quero dizer que o nosso pastor disse que Jesus Cristo chamou Pedro de frouxo. Não. Ele disse, e se Jesus Cristo tivesse, Pedro, você é um frouxo, você é um covarde, Pedro. Você me negou. Aí eu disse aqui, com toda a segurança que eu tenho até no pastor, eu disse, Jesus não estaria agindo certo. E Jesus não é. Como é que se Jesus disse que Pedro ia falhar, que Pedro ia negar 3 vezes, que o galo cantaria, né, irmão João? Como é que agora dizer, você devia ter segurado, não, eu sou dele mesmo, queria me matar, me mata, eu morro com o meu mestre. Não, aí Jesus tinha errado. Então a gente tem que ver que quando Deus faz uma coisa, e isto, amado, tem que se cumprir. Vocês acham que o faraó teria coragem de ir atrás de Israel, do jeito que eles pedaram lá com as pragas, né? Ele disse, não, agora vamos reunir, vamos matar aquela turma, sem vergonha que nos atrapalhou. Está tudo como no peixe. Fomos humilhados. O que aconteceu? Um dizia, eles zombou tanto de você, majestade, que disse que não deixaria nenhuma unha. E Jesus, quando digo Jesus, eu tenho é a mesma coisa. Aí Deus vem e diz, mas eu não completei ainda minha alma. Aí Deus mandou um espírito. Não precisa a Bíblia dizer ipsiliter, como diz a lista, não. Só dizer que foi Deus que liberou. Deus foi nos seus, como é que diz, ajudantes, seus ministros. Aí diz Faraó, o que é que as nações vão dizer? Que o povo de Israel levaram o nosso ouro, fizeram o que quiseram, saíram sorridentes, levaram o gado. E nós vamos ficar humilhados, todas as nações vão saber que o Egito, que era a maior nação naquela época, foi humilhado por Israel. É mesmo, o que é que a gente fazia? Eu sendo o senhor, a gente reunia aqui, matava, ele deixava para ser comida do urubu. Porque no deserto sim, é que vai cair todos os judeus para pagar o que eles fizeram, a humilhação. Foi uma humilhação muito grande, irmão. Essa humilhação foi tão grande que quando chegou essa notícia, só dos milagres que Deus fez, jogando as pragas, já ficaram tudo se tremendo lá em Jericó. E quando souberam que ele abriu o mar, pronto. Aí então Deus deu aquela coragem. Saiu aquele exército tudo atrás de Israel. Quando eles estavam perto do mar, ouviu a poeira, quando olhou, eita, que nuvem vem de Egito para nos matar aqui. Aí começaram a dizer, esquecer o poder de Deus, é isso que não agrada. Porventura não tinha sepulcro no Egito, para que morrêssemos aqui, para os urubus comer a gente. Começou a pressionar Moisés. Moisés, a profecia verdadeira é essa, que a pessoa abre a boca, porque foi Deus que abriu. Moisés abriu a boca e disse, homens,
esses egípcios que estão chegando aí, vocês nunca mais vão ver a cara deles. Amém? Vocês pensam assim, é mesmo, Moisés? Será que Deus vai matar esses egípcios? Não. Ficar dizendo, é claro, vamos morrer aqui, vamos ver a cara dos egípcios. E não pararam. Aí vai Moisés, diz, Senhor, aí o Deus de lá diz, porque clama, Moisés, porque clamas a mim, diz ao povo que marche. Eita, que ordem tremenda. Quer dizer, não pare nunca. Foi isso que o pastor quis dizer. Não fique estagnado, não pendure, nunca pendurar. Agora me aposentei da empresa, estou meio cansado, vou só assistir pela televisão ou alguma vez que eu vou. Não pendure o seu bastão, porque os homens que Deus sempre teve a seu favor eram homens velhos mesmo. Ele deixou Moisés envelhecer. Deixou Moisés envelhecer, está com 40 anos, estava forte e robusto. Depois que matou o egípcio, Deus deu um temor a ele, porque o irmão disse, tu queres também nos matar, como matasse o egípcio? Quem foi que te constituiu juiz entre nós? Aquele estremeceu Moisés e foi-se embora. Moisés errou ali? Não. Deus sabe como fazer as coisas. Como é que Deus ia tirar o povo egípcio, se ele estava dentro do Egito, se ele estava com harmonia com reis, com tudo lá do Egito? Aí Deus disse, vou fazer isso. Aí ele correu, foi-se embora, passou 40 anos. Aí quando esqueceu as coisas, 40 anos ele fez isso, então 40 anos vou limpar ele. 3 negações Pedro fez. 3 confissões de que amava o Senhor Jesus Cristo, ele limpou tudo. E na terceira, que ele entristeceu, porque escutou o galo cantar. Agora, na pergunta de Jesus, tu me amas mais do que toda essa igreja? Tu me amas mais do que todos os diáconos? Me amas mais do que todos os pregadores, todos os pastores? A mente de Pedro disse, uma coisa eu sei, que o que ele disser de mim vai acontecer. Ele sabe de tudo. Aí ele usou de inteligência. É nessa hora que a inteligência do homem, quando se submete a Deus, Deus fica sorridente. Ele disse, Senhor, ele baixou a cabeça, ele estava assim, escutando. Quando chegou na terceira pergunta, ele baixou a cabeça, ele vai bem dizer que eu vou trair ele de novo. Aí, mas ele tinha no coração um verdadeiro amor por Cristo, não tinha revolta, ele tinha verdadeiro amor. Ele disse, Senhor, tu sabes tudo, Senhor. Eu quero que o Senhor saiba que eu te amo. O que se quiser fazer comigo, faça, mas eu te amo. Como que eu vou acordar, eu vou tentar ir na mente de Cristo, no coração de Cristo, para lhe dizer que eu o amo. Se ele quiser me destruir, destrua, mas eu o amo. Amém? Nós amamos ao nosso Deus. Glórias a Deus. Se ele marcar para alguns de nós, morra num acidente, no avião, qualquer coisa, nós amamos ele, ele nos ama. É como a ferida que você bota o mertiolate e ai! Hoje já passou, quando o dia está bom. O avião vai cair. Senhor Jesus, estamos em tuas mãos. Não vamos fazer como o quadro, até minha irmã me contou, que tinha um pastor, aliás, quem contou foi o pastor César. Ele contou para minha irmã, tinha um pastor que queria ser o tal. Era fogoso tudinho. Aí, onde viajava, tinha um camarada que viajava com ele. Ajudava muito. Um tipo Francisco. Pegaram o avião, o pastor pega o jornal e dobrou o jornal, se cruzou as pernas e começou a ler. Disso sai a comissária e diz, atenção,
senhores, viajantes, né? Passageiros, nós estamos avisando que deu uma pane no motor do avião. E ele está perdendo altura. Aí o camarada disse, eu tenho que demonstrar que tenho fé junto do meu pastor. Eu tenho que demonstrar que tenho fé. Aí aqui desce, aí começaram a sentir, e o pastor nem ligava lá no jornal. E o pobrezinho do Francisco, quer dizer, que estava com o pastor, disse, isso aqui é uma fé. Ele está nem ligando, desde que o pastor não estava nem ligado, que ele estava lendo o jornal. Aí disse, pastor, nós estamos perto da glória, pastor. O pastor parou assim e disse, por que, filhos? Anunciou aí que o avião está caindo e que aumentando cada vez mais. Aí pegou o jornal do braço e disse, filho, não diga uma desgraça dessa não, filho. O pobre disse, nós estamos perto do céu, porque nós vamos cair e daqui nós vamos direto para o céu, pastor. Não me diga uma desgraça dessa não. Está vendo aí? Uma desgraça. E já aconteceu com o irmão Branda, só que o irmão Branda, aquele ali, foi feito por Deus mesmo para ser fiel a Deus. O avião estava caindo e ele orou e o avião consertou. Então, gente, nós não devemos parar nem arriar o nosso bastão. Devemos saber que, eu já disse isso, vou dizer de novo, nunca diga que os judeus mataram Jesus. Eu não diria isso. Nunca diga que aqueles religiosos mataram Jesus. Não digam isso, que eu vou dizer a vocês por que eu não digo isso. Porque uma palavra que não sai da minha mente, viu, irmão Fernando? É Jesus dizer assim, eu tenho poder para dar minha vida e para buscá-la de volta. Quero também fazer um elogio ao irmão que eu já critiquei ele aqui. Ele fez uma pregação muito boa na sexta-feira, mostrando para a gente saber que nós somos Deus. Então eu gostei demais. Foi o irmão Diego. Assim como eu fiz uma crítica, mas qual foi a crítica que eu fiz? Ele lendo aqui dizendo que estavam maltratando Jesus, batendo Jesus e mataram Jesus e ainda ficaram fazendo festa no inferno. Um cristão, quando ele tiver consciência, ele não diz isso não. Que Jesus vai dizer, não minta não. E ainda sorriu. Teve outro irmão que disse que Jesus chegou bem assim humilde, quando morreu. O diabo disse, você é Jesus, né? Sou. Veio buscar seu povo aqui, não foi? Foi. Foi para levar o seu povo aqui. Você, nem os seus, você tem que dar a sua vida. Eu dou a vida por eles. Isso é sinal de Cristo? Primeiro, ele pregou isto e não imaginou que quando Jesus chegou lá, no inferno, o corpo dele estava lá, esperando a ordem para quando ressuscitar, ele também ressuscitar. Aí foi dizer que Jesus teria que morrer. Jesus já tinha morrido, já estava o espírito dele. Então tem coisas que a gente deve reparar bem. E quando, vou dizer isso agora, quando acontecer isto, não digam amém antes de vocês entenderem, não. Porque naquele dia que o nosso irmão disse, não estou criticando ele, foi tanto amém, é meio que chover no molhado. Devemos dar amém quando aquilo vem para nós, quando aquilo rejuvenesce, quando aquilo aumenta a nossa fé, entendeu? Jesus nunca se humilhou a Satanás, não. Ele chegou chutando a porta e tomou o poderio do demônio e subiu. Quando ele subiu com os deles, foi justamente quando coincidiu, que era o terceiro dia, e ele saiu daquela também, onde pedras rolaram, onde muitas pessoas passearam em Israel,
porque foram tirados da morte. E Jesus não se humilhou para Satanás, não. Satanás que tem que se humilhar diante do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, nós estamos com o Senhor. Nós estamos garantindo. Temos que ter ousadia para, como o dia falou aqui, expulsar o Satanás da nossa casa, expulsar o Satanás da nossa família. Porque nós temos essa força que Deus deu a nós. Graças a Deus. Mas qualquer um disser coisas que tiver ferido a hombridade, a glória de Cristo, se eu puder dizer aqui, eu digo, não estou criticando, eu digo. Como eu achei muito maravilhoso o que o pastor Sérgio escreveu, que se ele fosse pendurar a Bíblia, o que é que ia adiantar? Então, gente, glorificado seja o nome do Senhor. Quem puder dar um like, dê, porque é assim que nós estaremos evangelizando. Eu já tenho mais de 127 pessoas e quando eu comecei eu tinha umas 25. Deus nos abençoe, Deus seja sempre com vocês, porque somos mais do que vencedores, porque Cristo nos fez assim. Cristo nos fez assim. Glórias a Deus. Deus nos abençoe.